Começo dizendo que nasci em uma comunidade isolada no meio do mato, mas desde jovem eu descia com frequência para a cidade. Isso principalmente quando havia festas ou quando minha família precisava de ajuda. Na cidade era tradição dividir os trabalhos da festa patronal. Todo ano escolhiam famílias diferentes. A ideia era não deixar sempre as mesmas pessoas sobrecarregadas. Algumas famílias ficavam responsáveis pelas flores, outras pelas cadeiras, outras até pela comida principal. Naquele ano, uma tia minha ficou encarregada da costela de chão. Minha mãe também foi ajudar porque eram irmãs e quase sempre se apoiavam nessas ocasiões. A casa da minha tia ficava perto de umas hortas. O terreno era grande e ali havia duas casas, a dela e a de um dos filhos. Durante o dia, aquele lugar era muito bonito, fresco, cheio de sombra, com árvores por todos os lados. Também havia bastante espaço para caminhar e brincar. Eu tinha lembranças muito boas dali. Quando criança, corria pelo terreno com meus primos. Às vezes também descíamos até o rio, que não ficava tão longe. Por isso eu nunca havia sentido medo naquela propriedade. Naquele dia começamos a trabalhar desde cedo. A costela e o restante da comida não era qualquer coisa. Precisávamos de tempo e muita gente indo de um lado para o outro. Minha tia insistiu várias vezes para que eu fosse à festa. Dizia que eu ainda era jovem e que não fazia sentido ficar trancada em casa. Mas naquela ocasião meu namorado não estava. Quase sempre íamos juntos, então a ideia de ir sozinha me deixava estranha. Respondi que preferia ficar na casa dela. Também disse que aproveitaria para cuidar do lugar e lavar a louça suja, assim no dia seguinte nada amanheceria acumulado. Minha mãe e minha tia saíram por volta das 5 da tarde. Meus primos ainda ficaram um tempo, entrando e saindo da casa, mas por volta das 9 também foram para o baile. Diziam que naquele horário a festa ficava melhor. Foi então que fiquei completamente sozinha. Ainda não era tão tarde. Devia ser por volta das 10 da noite quando comecei a lavar a louça. No quintal dos fundos havia 2 lâmpadas iluminando bem a parte limpa do terreno. Dava para ver a pia, o tanque, alguns baldes e as panelas que usamos durante o dia. Mas a luz não alcançava as hortas. Daquele lado tudo parecia mergulhado na escuridão. Apenas algumas formas das árvores e partes do terreno podiam ser distinguidas. Levei toda a louça suja para perto do tanque e joguei água nos fogões improvisados que ainda tinham brasas acesas. Não vou negar. Eu me sentia desconfortável. Não era exatamente medo. Era aquela sensação ruim de estar sozinha em um lugar muito grande, com as costas expostas e as hortas escuras bem à minha frente. Mesmo assim, tentei não criar paranoia. Eu já tinha quase 20 anos. Tinha vergonha de me assustar só por estar lavando louça na casa da minha tia. Continuei lavando. A água batia contra o metal das panelas, fazendo bastante barulho. De vez em quando eu escutava música vindo bem de longe. Alguns fogos isolados da festa também estouravam ao longe. Aquilo me tranquilizava um pouco. Me lembrava de que eu não estava tão distante das outras pessoas. Eu estava quase na metade da limpeza de uma panela grande quando ouvi um tilintar. Congelei. Parecia o som de um pequeno sino de animal, daqueles colocados em bois ou vacas para saber onde estão. No começo pensei que pudesse ser algum animal dos meus tios. Eu não sabia se eles mantinham gado perto das hortas, mas também não parecia impossível. Continuei lavando, embora já estivesse mais atenta. O tilintar voltou. Dessa vez pareceu mais próximo. Não vinha da rua. Vinha da frente, da parte escura das hortas. Levantei a cabeça e olhei naquela direção. Não vi nada. Só escuridão entre as árvores. Voltei a colocar as mãos na água, mas já não estava tranquila. Passei a lavar mais rápido e a todo instante erguia os olhos. O sino se movia devagar.
Tocava por alguns segundos e depois parava. Primeiro à esquerda, depois mais ao centro, até soar como se estivesse exatamente na minha frente. Foi isso que me deixou nervosa. Pela distância do som, eu tinha certeza de uma coisa. Qualquer animal já deveria estar visível, mesmo que fosse apenas uma sombra grande entre as árvores. A luz não alcançava o fundo das hortas, mas iluminava parte do terreno. Se alguma coisa estivesse tão perto, eu conseguiria distinguir. Além disso, havia mato, mas não o suficiente para esconder um animal grande. O sino tilintava, depois silenciava, então reaparecia em outro ponto. Senti uma pressão estranha nos ombros e no peito. Fiquei encarando fixamente as hortas, tentando encontrar alguma forma. Então o sino tocou outra vez. Tão perto que tive a impressão de que estava do outro lado da pia. Naquele momento não quis continuar ali. Terminei de enxaguar a panela grande do jeito que deu e a deixei apoiada perto do tanque. Limpei as mãos na saia, mas a verdade é que eu só queria entrar logo em casa. Andei rápido até a porta da cozinha e depois fui para a sala. Liguei a televisão apenas para ter algum ruído de fundo. Sentei perto da sala e tentei não dar importância àquilo. Não haviam passado nem 5 minutos quando ouvi um barulho do lado de fora. Veio da lateral da casa, como se alguém tivesse encostado algo pesado contra a parede. Fiquei imóvel. A casa da minha tia tinha uma estrutura peculiar. Como ficava perto das hortas, as pessoas dali eram muito confiantes. Antigamente quase ninguém pensava em roubos, muito menos em alguém entrando para fazer mal. A propriedade era cercada apenas por arame. Não era necessário entrar pelo portão principal para ir de um lado ao outro do quintal. Então qualquer pessoa podia contornar pelos lados e chegar até os fundos. Por isso aquele barulho me deixou pensando. Pensei que talvez fosse um dos meus primos. Já devia ser umas 11 da noite. Imaginei que talvez tivesse voltado para pegar uma jaqueta, dinheiro ou qualquer outra coisa. Esperei. Não quis abrir imediatamente. Então ouvi batidas suaves na porta dos fundos. Me aproximei devagar. Foi então que ouvi alguém chamar minha tia pelo nome. Fernanda. A voz parecia a de uma senhora idosa. Inclinei-me um pouco para olhar por baixo da porta e consegui distinguir uma sombra do outro lado. Perguntei quem era. A voz respondeu que estava procurando minha tia. Nada além disso. Fui até a janela e afastei a cortina só um pouco. Do lado de fora havia uma mulher usando um lenço sobre a cabeça. Parecia uma senhora comum da cidade. Naquele momento não notei nada estranho nela. Muitas mulheres subiam e desciam da serra. Outras procuravam minha tia por encomendas, comida ou assuntos da festa. A aparência dela me transmitiu confiança. Além disso, pensei que talvez tivesse vindo por algo relacionado à comida. Durante o dia, muita gente havia entrado e saído da casa. Me aproximei da porta. Não vou mentir. Eu ainda estava assustada por causa do sino. Mas ao vê-la como uma senhora aparentemente normal, convenci-me de que estava exagerando. Tirei a trava e abri. A mulher ficou parada diante de mim. Usava o lenço escuro cobrindo a cabeça, uma saia longa e uma blusa clara. Mantinha as mãos juntas na altura do estômago. Ela apenas me encarou. Seu rosto parecia cansado. Era uma senhora já de idade, de pele gasta e olhos fundos. Mas o que mais me incomodou foi a maneira como permanecia completamente parada. Expliquei que minha tia não estava e já tinha ido para a festa. A mulher comentou que veio buscar algumas caçarolas que havia emprestado. Eu lembrava delas. Eram 2 peças grandes que usamos desde cedo. Ela aparentava ter uns 70 anos, falava calmamente e mantinha o lenço bem ajeitado. Eu nunca a tinha visto antes, mas em uma cidade não conhecemos todo mundo. Também não imaginei que uma senhora mentiria apenas para entrar na casa.
Se fosse um homem, talvez a história tivesse sido diferente. Talvez eu não tivesse aberto a porta tão facilmente. Expliquei que as caçarolas ainda estavam sujas e que eu estava justamente lavando tudo. Pedi que esperasse uns 10 minutos e disse que poderia levá-las já limpas, caso não estivesse com pressa. A senhora sorriu de um jeito estranho. Não era exatamente um sorriso desagradável, mas também não parecia natural. Era como se o sorriso não alcançasse os olhos. Mesmo assim, ela disse que tudo bem. Voltei até o tanque e ela permaneceu ao meu lado, talvez a uns 2 metros de distância. Peguei uma das caçarolas e comecei a arear. Ainda havia gordura grudada e restos de comida nas bordas. Então a mulher começou a me fazer perguntas. Perguntou de onde eu vinha e o que eu estava fazendo ali. Respondi que era sobrinha de Fernanda e expliquei que havíamos descido para ajudar com a comida. Também falamos um pouco sobre a festa. Comentei que minha mãe e minha tia tinham saído desde a tarde e que meus primos estavam no baile. A senhora me ouvia com uma atenção fora de sério. Quase não me interrompia. Apenas me observava. No começo achei normal, mas depois comecei a me sentir desconfortável. Eu estava lavando as caçarolas e não conseguia olhar para ela o tempo inteiro. Porém, toda vez que baixava os olhos para esfregar a panela, sentia o olhar dela sobre mim. E sempre que eu erguia a cabeça, percebia algo estranho. Os olhos dela pareciam mais abertos do que antes. Não sei explicar direito. Era como se, enquanto eu não estivesse olhando, ela abrisse os olhos cada vez mais para me observar. A luz da lâmpada também não ajudava muito. Iluminava o tanque e parte do quintal, mas deixava sombras duras no rosto dela. Às vezes eu nem conseguia distinguir direito os olhos daquela mulher. Em certos momentos a lâmpada piscava e o olhar dela parecia fixo em mim outra vez. Ela me perguntou por que eu não tinha ido à festa. Respondi que estava cansada e também que minha tia tinha me pedido para cuidar da casa. Não era totalmente verdade, mas naquele momento senti que era melhor dizer aquilo. Terminei de lavar as panelas e virei de costas para secá-las com um pano. A senhora continuava falando. Disse que morava naquele lugar havia muitos anos, mas de repente parou no meio da frase. Foi estranho. Ela simplesmente interrompeu o que dizia e ficou em silêncio. Esperei alguns segundos. Pensei que talvez estivesse tentando lembrar o que queria me contar. Continuei secando um dos utensílios, mas o silêncio começou a ficar longo demais. Então virei o rosto para olhá-la. Não havia mais ninguém ali. A mulher simplesmente tinha sumido. Eu juro que não ouvi passos. Não ouvi o barulho das pedras. Foi como se a voz dela tivesse sido desligada de repente. Quando olhei para o lugar onde estava parada, vi apenas o quintal vazio. Ela não poderia ter saído dali tão rápido. Eu juro. Com as mãos já tremendo, me virei para voltar para dentro da casa. Queria trancar a porta e esperar até alguém retornar. Mas não consegui dar nem 2 passos. Senti alguma coisa agarrar meu pé. Foi tão rápido que no primeiro instante pensei que tivesse prendido o tornozelo em alguma raiz ou em algum balde. Tentei sacudir a perna sem olhar, mas o aperto aumentou. Baixei os olhos e vi a mulher. Ela estava caída no chão, com uma das mãos agarrada ao meu tornozelo. A outra permanecia estendida na minha direção, como se também quisesse segurar minha mão. Não entendi como ela tinha ido parar ali. Segundos antes estava em pé ao meu lado e agora estava no chão, me segurando com uma força que não combinava nem um pouco com a idade dela. Ela começou a pedir ajuda. Dizia que não conseguia respirar. Repetia aquilo com a voz quebrada, como se estivesse realmente sofrendo. Mas eu já não conseguia pensar direito. Tudo estava acontecendo rápido demais. Tentei puxar minha perna. Pedi que ela me soltasse,
Disse para me deixar entrar na casa. Ela continuava chorando. Só que havia algo errado. Era uma sensação no ar. Me abaixei para tirar as mãos dela do meu tornozelo. Pensei que se conseguisse abrir os dedos daquela mulher, poderia correr para a cozinha e trancar a porta. Mas no instante em que toquei nela, a senhora apertou ainda mais forte. Senti a outra mão dela fechar sobre a minha. Então ela me puxou em direção às hortas. Eu não entendo até hoje como aquilo aconteceu. Ela estava caída no chão. O corpo parecia fraco. Mesmo assim, me arrastou com uma força que quase tirou meu ar. Era como se outra coisa estivesse puxando ela da escuridão, e como não me soltava, estava me levando junto. Comecei a gritar para que me deixasse ir. Implorava para que me soltasse. Mas a mulher já não falava mais. Nem chorava. Ela apenas mantinha a cabeça erguida e me encarava com os olhos arregalados demais. Por um momento achei que eles fossem saltar do rosto. Os dedos dela pareciam afundar entre os meus ossos. Doía muito. Tentei chutá-la, empurrar o rosto dela com a mão que estava livre, mas cada vez que eu me mexia, ela puxava com ainda mais força. Em determinado momento, ela me arrastou até a cerca de arame. Senti o arame bater na minha testa. Depois nos braços. Minha pele começou a arder e eu gritei ainda mais alto. A cerca separava o quintal das hortas. Os postes eram antigos e o arame já não estava tão firme quanto antes. Eu sentia que se aquilo cedesse, aquela mulher me arrastaria para dentro das árvores. Comecei a pedir ajuda a Deus. Nem pensei antes. As palavras simplesmente saíram. Pedi que ele não me abandonasse. Então consegui ver melhor o rosto daquela mulher entre as sombras. Ela já não parecia a mesma. Era como se uma máscara estivesse caindo. Como se o rosto gentil que tinha me mostrado antes não conseguisse mais se sustentar. A pele parecia estranha. Esticada em alguns pontos, frouxa em outros. Os olhos continuavam abertos e fixos em mim. Então ela abriu a boca de um jeito horrível. Consegui ver os dentes. Pareciam apodrecidos e destruídos. Não dava para enxergar direito por causa da pouca luz, mas senti o cheiro atingir meu rosto. Era um odor horrível. Um cheiro de mofo e comida estragada. O rosto dela estava a poucos centímetros do meu. Eu tremia inteira. Sentia o coração batendo tão forte que parecia prestes a sair do peito. Ela continuava apertando meu tornozelo e meu pulso. O arame seguia pressionando minha pele. E eu também sentia os postes cedendo aos poucos. Voltei a gritar com toda a força que tinha. Sabia que se eu conseguia ouvir a música da festa ao longe, talvez alguém também pudesse ouvir meus gritos. Mesmo que os vizinhos morassem afastados. Mesmo que o som da comemoração abafasse parte do barulho. Olhava para todos os lados, gritava por ajuda, chorava e tentava me soltar. Então vi alguma coisa entre as hortas. Foi por apenas alguns segundos. Uma silhueta se moveu rapidamente entre as árvores. Parecia ter uma cabeça grande e algo semelhante a chifres, como os de um touro. O corpo lembrava o de um homem enorme, parado logo dentro da escuridão. Eu não consigo explicar o desespero que senti naquele momento. Acho que existem coisas que uma pessoa só entende quando vive. Aquele terror foi uma angústia tão forte que quase me deixou sem forças, mas ao mesmo tempo me obrigou a continuar lutando. De repente ouvi o som de uma caminhonete entrando pelo terreno da frente. Logo depois alguém gritou meu nome. Naquele instante senti o aperto afrouxar. Caí para trás e bati com força nas costas contra o chão. Fiquei sem ar durante alguns segundos. Então ouvi passos correndo na minha direção. Era meu tio. Ele chegou desesperado, me levantou como conseguiu e perguntou o que tinha acontecido. Eu mal conseguia falar.
Meu corpo inteiro doía. A pele estava marcada pelo arame. Meu pulso e meu tornozelo queimavam exatamente onde aquela mulher tinha me segurado. Pedi para ele me tirar dali. Gritava que havia alguma coisa nas hortas. Implorava para que ele não me levasse de volta para dentro da casa. Meu tio não entendia nada. No começo tentou me levar para a cozinha, mas eu entrei em desespero e disse que não. Pedi que me levasse para onde houvesse pessoas. Eu não queria permanecer naquela casa. Não queria que ele soltasse minha mão. Sentia que se ele desviasse os olhos de mim por um instante, eu desapareceria. Nem sei explicar essa sensação. Meu tio me levou até o quintal da frente, me colocou na caminhonete e zarpou dali. Foi direto para onde minha mãe e minha tia estavam. Quando me viram, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Eu falava rápido demais. Chorava sem parar. Contei que uma senhora tinha aparecido para buscar algumas panelas e depois tentado me arrastar para as hortas. Não sei se acreditaram em mim naquele momento. Talvez tenham pensado que eu estava em choque. Talvez acreditassem que alguém tinha me atacado e eu estivesse confusa. Me levaram até um médico na cidade que também estava na festa. Por sorte, ele conseguiu me examinar. Eu tinha marcas do arame na pele e também estava cheia de hematomas pelo corpo. O médico ficou sério quando viu aquilo. Perguntou quem tinha me segurado daquele jeito. Eu contei a verdade. Disse que tinha sido uma senhora idosa, mas que havia algo mais nas hortas. Não sei se me olhavam acreditando em mim ou pensando que eu estava enlouquecendo. Aquela noite foi extremamente agitada para toda a família. Quase todos os parentes que estavam na festa foram até a clínica me ver. Minha tia chorava. Minha mãe não soltava minha mão. Meus primos ficaram em silêncio quando ouviram o que tinha acontecido naquela casa. No fim, o médico precisou me dar um calmante para que eu conseguisse relaxar. Ninguém jamais soube o que tentou me levar naquela noite. Minha tia nunca mais voltou a se sentir tranquila naquela casa durante muito tempo. Poucos dias depois, chamou um padre para benzer o lugar. O sacerdote foi até lá numa tarde, jogou água benta perto do tanque e também na porta onde aquela mulher tinha falado comigo. Minha tia também procurou uma curandeira. A senhora caminhou pelas hortas carregando alguns galhos, um frasco de água benta e outras coisas que eu não entendi direito. Depois disse que havia uma presença muito forte ali. Falou que existia uma essência pesada naquele lugar. Algo ruim. Comentou que aquela energia não vinha exatamente da horta, mas da direção do rio. Isso me deixou aterrorizada. Quando criança eu tinha descido muitas vezes até aquele rio com meus primos. Era um lugar de que eu guardava boas lembranças. Até hoje ninguém sabe o que me atacou. Eu só gosto de pensar que o som do sino e a mulher que tentou me arrastar estavam ligados de alguma forma. Como se aquele sino não servisse para localizar um animal. Como se fosse uma maneira de chamar alguma coisa. Ou talvez de avisar que aquilo estava chegando. Levei anos para superar o trauma. Não conseguia dormir sozinha. Sentia medo de ficar em quartos com janelas voltadas para o quintal. Nem mesmo no sítio dos meus pais eu me sentia segura. Se enxergasse árvores escuras ao longe, meu peito apertava. Se alguma luz iluminasse parcialmente os galhos durante a madrugada, eu sentia que alguma coisa podia estar parada ali, observando. E eu já tinha 20 anos quando aquilo aconteceu. Não era uma criança. Era uma mulher adulta. Fiz terapia durante um tempo. Isso me ajudou muito porque eu já não conseguia continuar vivendo com aquela angústia grudada no corpo. Mas minha mãe também me levou a uma curandeira de confiança. Uma senhora gentil. Não me tratou como louca nem como exagerada. Ela me disse que às vezes a gente não chama essas coisas de propósito. Às vezes basta estar sozinho.
passar por um lugar onde não deveria, olhar para o canto errado. Desde então tenho muito respeito por tudo o que é sobrenatural. Sei que existem pessoas que desaparecem de uma hora para outra. Gente que sai para o quintal, para a estrada ou para o mato e nunca mais volta a ser a mesma. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Já nos meus 80 anos, me tornei uma grande fã do canal de vocês. Muitos dos programas de rádio que eu costumava ouvir já desapareceram há alguns meses. Então a Ceci, minha bisneta, me ensinou a colocar o programa de vocês em um tablet. A verdade é que ouvi vários canais, mas este foi o que mais gostei e o único que continuei acompanhando com verdadeiro interesse. Hoje em dia eu quase não enxergo mais, mas a Ceci cuida de mim e é para ela que estou ditando esta história, para que ela possa enviá-la até vocês. Para vocês, assim como para muita gente, a simples sugestão de que uma casa seja maligna pode soar engraçada. Mas estamos escrevendo a apenas alguns metros dela, e só de compartilhar sua história eu já me sinto incomodada. Ainda assim, vamos lá. Tenho inúmeros relatos sobre essa casa, mas imagino que devo começar pela vez em que percebi o que realmente acontecia naquele lugar. Meu marido construiu esta casinha para mim há uns 40 anos. O terreno havia sido deixado para ele pelos pais. A forma irregular como os lotes foram vendidos fez com que existissem casas enormes e luxuosas, típicas de meados do século XX. Mas também misturadas com outras menores e humildes, construídas nas décadas seguintes. Eu estava varrendo a rua em frente de casa quando vi chegar um carro muito elegante no casarão que fica diante da nossa. Desceu um senhor já de idade, acompanhado de um rapaz mais jovem que o ajudava. Eles entraram no jardim, examinaram a casa por fora e cerca de meia hora depois, quando estavam saindo, perceberam que eu os observava com atenção. Pedi desculpas e disse que nunca tinha visto ninguém naquela casa, apesar de já morar ali há alguns meses. O velhinho se aproximou de mim com curiosidade. "E o que a senhora acha da casa? Ela lhe dá medo?" Não entendi por que ele perguntaria aquilo e acabei rindo. Ele riu junto comigo. Depois perguntou se eu trabalhava fora além de cuidar da minha casa. Respondi que não. Então ele quis saber se eu aceitaria ganhar um dinheiro extra todo mês tomando conta do casarão da frente e mostrando-a para possíveis inquilinos, já que estavam tentando alugá-la. Quando mencionou o valor, nem pensei duas vezes. Aceitei na hora. No dia seguinte, o rapaz que o acompanhava voltou para me entregar uma cópia das chaves e me mostrar a casa por dentro. Ela era lindíssima, enorme. Por algum motivo parecia ainda maior quando se estava dentro dela. O cheiro era de poeira, de coisa antiga, embora tudo estivesse impecavelmente limpo. Uma das minhas tarefas era justamente passar um espanador pelos móveis, mas eu nunca encontrei uma única camada de poeira. O ambiente, no entanto, era pesado. E não estou falando de sensação apenas. Literalmente parecia pesado, como se alguma coisa puxasse você em direção ao chão. Mostrei a casa para um senhor muito bem vestido, usando um relógio que provavelmente custava mais do que a nossa caminhonete. Sem dizer muita coisa, ele comentou que havia gostado e que falaria com o proprietário para alugá-la. Algumas semanas depois, eles se mudaram. Lembro perfeitamente daquela família como se fosse ontem. Era o homem, junto dos filhos. 2 crianças lindas, um menino de uns 9 anos e uma menina de 4. Havia também uma moça muito jovem, de uns 20 e tantos anos, que num primeiro momento imaginei ser a mãe das crianças. Dias depois, essa jovem começou a conversar com minha filha caçula, Lorena, e assim descobrimos que ela era, na verdade, a babá.
Pagavam para ela cuidar das crianças de segunda a sexta-feira. A moça parecia vir de uma família muito boa, então certamente não era pouco o dinheiro que recebia para viver com eles quase a semana inteira. O que me chamava a atenção era vê-la parada na janela durante a noite, olhando para a minha casa. A mãe das crianças havia morrido não fazia muito tempo, e os pequenos se apegaram à babá como se ela fosse uma figura materna. Ela não conseguiu recusá-los. Lorena começou a fazer companhia para ela nas tardes em que voltava da universidade. A presença da minha filha deixava aquela jovem, cujo nome prefiro não mencionar, mais tranquila. Foi assim que Lorena percebeu que as crianças não insistiam para que a babá ficasse apenas por vê-la como uma mãe substituta. Segundo eles, a jovem havia ensinado os dois a se comunicarem com a mãe falecida. Durante vários dias, Lorena acreditou que aquilo fosse apenas imaginação das crianças ou uma fantasia criada pela babá para confortá-las. Mas começou a se preocupar com a convicção com que os três falavam sobre o assunto. Até que certo dia, percebendo a incredulidade da minha filha, a babá pediu que Lorena ficasse até mais tarde. Era uma sexta-feira. Minha filha aceitou, não tanto por curiosidade, mas porque gostava da companhia dela e não tinha outros planos para aquela noite. Eram outros tempos, então não existia isso de celular para passar a hora. Naquela tarde não se falou sobre fantasmas, histórias sobrenaturais, nem nada assustador. Tudo aconteceu normalmente. Às 9 da noite, as crianças já estavam dormindo havia um bom tempo. A babá saiu do quarto onde estavam para pegar um café na cozinha, mas voltou às pressas e pediu para Lorena se apressar. Disse que ela precisava ver uma coisa. Ela não entendeu o que estava acontecendo, mas correu atrás dela. A jovem a puxava pela mão, tomando cuidado ao mesmo tempo para não fazer barulho. Chegaram ao corrimão da escada e a babá pediu que Lorena se abaixasse e olhasse através das grades de madeira que davam vista para o andar de baixo. Estava escuro. As luzes do primeiro andar estavam apagadas, mas mesmo assim ela conseguiu ver claramente. Havia uma mulher sentada em uma das poltronas da sala, de costas para elas. Lorena disse que a figura parecia desfocada, como uma televisão fora de sintonia. Quando chegou em casa para me contar aquilo, coitadinha, quem parecia um fantasma era a minha filha. Naquela noite, quando reclamei que a babá estava de novo na janela nos olhando, Lorena apenas bateu de leve no meu vestido e pediu que eu fechasse as cortinas. E me lembro perfeitamente do que ela murmurou. Aquilo não é a babá. Mas a história que estou contando para vocês não é uma história de fantasmas. Bem, quem dera fosse. Com fantasmas nós já lidávamos desde a casa onde vivi com meus irmãos quando era criança. Não. O que tinha naquela casa era algo muito pior. Como meu amigo padre José Bezerra dizia, aquilo era o mal em estado puro. É por isso que dei esse título ao meu relato. Tudo aconteceu numa noite de sábado, durante a lua cheia. Lembro com absoluta clareza. A babá não estava na casa, e o pai das crianças saiu por volta das 10 da noite, deixando os pequenos dormindo. Os gritos que vinham daquela casa vão me acompanhar até o túmulo. O de algo horrível, como se houvesse um animal gigantesco lá dentro. E junto disso, os gritos e choros de uma mulher. Levem em consideração que aqueles sons estavam vindo de uma casa onde havia apenas 2 crianças pequenas. Meu marido e eu saímos para ver o que estava acontecendo. Nosso vizinho também saiu. Todos gritávamos do lado de fora, perguntando às crianças se estava tudo bem, até que um som extremamente forte me fez abrir o portão usando as chaves que eu tinha. Naquele momento já não me importava o que o dono da casa pudesse dizer por termos entrado. O som parecia como se algo tivesse desabado dentro da casa inteira. É difícil de explicar, mas impossível de esquecer. Foi como se todos os móveis pesados tivessem caído ao mesmo tempo.
Quando entramos, meu marido e eu corremos para a entrada principal, passando sob aqueles pilares brancos. Mas meu vizinho correu para os fundos do jardim por algum motivo. Nós seguimos até o quarto de onde vinham os gritos das crianças, que haviam se trancado lá dentro. Dizíamos que éramos os vizinhos, perguntávamos se estavam bem, e quando finalmente abriram a porta, se agarraram em nós como carrapatos. Levamos os dois para nossa casa, e eles não paravam de chorar pela mãe. Um diabo queria levá-la embora, repetiam. Nosso vizinho voltou alguns minutos depois. Ele era caminhoneiro e quase nunca ficava em casa, então não sabia dos boatos nem de quem morava ali. Disse que viu uma mulher sair correndo da casa no momento em que nós entramos e a seguiu até um canto escuro entre as árvores daquele enorme jardim. Segundo ele, a mulher correu para a escuridão e simplesmente desapareceu. Quando o pai das crianças voltou, cerca de 1 hora depois, houve um grande escândalo. Ele brigou conosco assim que saímos para lhe contar o que tinha acontecido. A polícia chegou pouco depois. Mas quando as crianças continuaram dizendo que nós as havíamos ajudado e os policiais começaram a perguntar por que ele tinha deixado os filhos sozinhos, o homem mudou completamente o tom conosco. A família não permaneceu muito tempo naquela casa. A babá contou a Lorena que havia algo extremamente maligno ali. Disse que, de maneira tola, havia tentado se comunicar novamente com a mãe das crianças, mas o que respondeu não foi ela. Foi outra coisa. Ela tinha medo até de dizer o quê. Depois disso, segundo ela, nunca mais conseguiram encontrar ou entrar em contato com a mãe das crianças. Quem sabe tenham tentado em outra casa depois que se mudaram. Porém, depois daquele dia doido, eu duvido muito. Desde aquela noite, quase sempre se podia ver na janela do 2º andar que aquela coisa que ficava de frente para a minha cozinha era uma figura com chifres. Sim, uma figura com chifres de verdade. Ela aparecia entre as frestas da cortina como se nos odiasse por termos entrado naquela casa naquela noite. Desde então, aquela casa passou por reformas modernas e tem um muro muito alto que quase não dá para ver nada. Porém, aquele lugar não me desce. Sei que ainda tem algo naquela casa. Eu sei que talvez não seja uma história tão forte quanto outras que vocês contam aqui, mas espero que as palavras de uma velhinha como eu não tenham entediado vocês. Continuem fazendo o que fazem. Eu adoro ouvir vocês junto da minha Ceci e espero poder continuar contando sobre as outras famílias que viveram ali, na casa que aterrorizava até os fantasmas. Quando eu estava no ensino fundamental, minha família e eu nos mudamos para uma casa nova. Era uma casa incrível para um adolescente viver. Muito maior do que a anterior, e o bairro estava cheio de garotos da minha idade. Praticamente tudo naquele lugar era ótimo, exceto por um detalhe. Nosso vizinho. Ele era o clássico velho rabugento. A gente saía para brincar de futebol na rua e se chegássemos a poucos metros da entrada dele, o homem surtava. Começava a bater nas janelas e gritar de dentro da casa para sairmos da propriedade dele, mesmo que a gente nunca tivesse pisado no quintal. Hoje adulto, eu até entendo a irritação de ter crianças fazendo barulho perto da sua casa. A diferença é que nós éramos bons garotos e respeitávamos os limites dele. Mas isso não fazia diferença nenhuma. Bastava a gente aparecer do lado de fora que ele começava a bater nas janelas e berrar para ficarmos longe da casa dele. Parecia que passava o tempo inteiro nos observando. Era insuportável. Isso continuou pelos primeiros 6 meses depois da mudança. Até que um dia percebemos que ele tinha parado. Nenhuma batida na janela. Nenhum grito. Nenhum sinal dele. Lembro de brincar dizendo que ele devia ter morrido.
Afinal, por que mais ele finalmente nos deixaria em paz? Mais ou menos um mês depois, meu amigo Jonas dormiu lá em casa. Nós acordamos ainda de madrugada, quando ainda estava tudo escuro. Não lembro exatamente o horário. Havia uma movimentação estranha vindo da casa ao lado, e luzes de sirene atravessavam a janela do meu quarto. Nós nos levantamos e fomos olhar. Foi exatamente nesse momento que vimos duas pessoas carregando um saco preto fechado com um corpo dentro. Na hora entendemos o que era. Lembro de sentir um desconforto horrível. Eu já tinha visto aquilo 1000 vezes em filmes, mas nunca na vida real. Nunca vou esquecer o sentimento de culpa que senti naquele instante. Eu não conseguia parar de pensar que ele devia estar morto havia semanas e só tinham encontrado o corpo naquele dia. Eu não tinha certeza disso, mas alguma coisa dentro de mim dizia que era exatamente o que tinha acontecido. Depois da morte do velho, a casa ficou vazia. Bom, não completamente vazia. A palavra certa seria abandonada. Todas as coisas dele continuaram lá dentro, e a casa permaneceu daquele jeito por anos. Pelo que ouvimos, ele tinha um filho, mas o homem morava em outro país e nem sequer voltou depois da morte do pai. Pensando hoje, é até triste. Durante os anos seguintes, às vezes eu ficava olhando pela janela do meu quarto para dentro da casa abandonada. Ela ficava exatamente ao lado da nossa, e do meu quarto dava para enxergar claramente o interior. Era assustador. Só de pensar que aquele homem tinha morrido ali dentro já me dava arrepios. Mesmo assim, eu adorava zoar meus amigos, dizendo que a casa era mal assombrada. O Jonas, o mesmo que viu o saco com o corpo comigo naquela madrugada, era um cara extremamente medroso. Toda vez que alguém ia lá em casa, eu falava que tinha visto o fantasma do velho pela janela. Jonas tapava os ouvidos e mandava eu calar a boca. Todo mundo ria. Eu adorava provocar os outros naquela época, principalmente quando tinha plateia. Até que certa noite Jonas cansou das brincadeiras. Ele me desafiou a entrar na casa abandonada. Eu disse que não gostava da ideia de invadir o lugar. Então ele começou a me provocar, me chamando de covarde e outras coisas. Parei para pensar por alguns segundos e sinceramente achei que não seria grande coisa entrar ali rapidinho. A casa estava abandonada havia anos. Ninguém perceberia. Fui até lá. Tentei abrir a porta da frente, torcendo para que estivesse destrancada. Claro que não estava. Tentei chutá-la, mas eu pesava pouco mais de 60 quilos na época. A porta nem se mexeu. Ao lado da entrada havia uma pequena janela. Tentei forçá-la por fora e, para minha surpresa, ela não estava trancada. Abriu facilmente. Olhei para trás uma última vez para garantir que ninguém estava me vendo entrar pela janela. Então entrei. A primeira coisa que senti foi o cheiro. O lugar literalmente cheirava à morte. Eu quase vomitei. Precisei cobrir o nariz com a gola da camiseta. Além do cheiro horrível, a casa era extremamente perturbadora. Tudo estava exatamente como o velho tinha deixado. Na sala, ao lado da poltrona dele, havia um livro com um marcador ainda preso no meio das páginas. Fui até a cozinha e foi ali que o cheiro ficou ainda pior. Se o velho realmente tivesse morrido dentro da casa e permanecido ali por dias, como eu suspeitava, pensei que provavelmente tinha sido naquele cômodo. Havia uma pequena mesa com uma blusa pendurada no encosto de uma das cadeiras. Na frente dela, uma caneca. No fogão, panelas tortas cobertas de poeira ainda estavam sobre as bocas. Olhei dentro delas, achando que talvez houvesse alguma coisa apodrecida, mas estavam vazias. Saí da cozinha e entrei em um corredor estreito. O primeiro quarto à esquerda era justamente o quarto que eu conseguia ver da janela do meu quarto. Entrei nele e olhei para fora.
Todos os meus amigos estavam na janela da minha casa olhando para mim. Jonas parecia de boca aberta por eu ainda estar lá dentro. Enquanto eu acenava de volta, ouvi uma batida muito forte vindo do outro lado da casa. Não foi algo sutil. Parecia literalmente alguém se chocando contra a parede. Fiquei completamente imóvel. Tentei prestar atenção para ouvir mais alguma coisa, mas o silêncio voltou. Olhei novamente para meus amigos e eles pareciam confusos, como se não entendessem por que eu tinha parado do nada. Naquele momento, comecei a ficar realmente assustado. Toda aquela situação estava estranha demais. Mesmo havendo mais cômodos para explorar, eu já tinha decidido que era o suficiente. Saí rapidamente do quarto, fui até a porta da frente, destranquei e saí da casa. Quando voltei para casa, contei aos meus amigos sobre o cheiro horrível e sobre o barulho que tinha ouvido. Conversamos sobre aquilo por um tempo, mas logo deixamos o assunto de lado. Naquela noite, depois que todos dormiram, Jonas me acordou. Perguntei o que ele queria e ele disse que não conseguia dormir porque continuava ouvindo barulhos estranhos vindo da casa ao lado. Na hora, dispensei aquilo. Falei para ele voltar a dormir e disse que a mente dele devia estar pregando peças por causa da história que contei sobre o barulho. Ele não respondeu. Naquele breve silêncio, eu ouvi um som estranho. Jonas levantou a cabeça imediatamente e disse que era exatamente aquele barulho que escutava a cada poucos minutos. E eu admito, era estranho. Pareciam duas batidas fortes. Levantei da cama e fui até a janela olhando para a casa do velho. Estava muito escuro e mal dava para enxergar alguma coisa. Então Jonas perguntou assustado o que era aquilo parado na porta do quarto do velho. O mesmo quarto onde eu tinha entrado horas antes. Parecia a silhueta de uma pessoa. No começo, tentei explicar dizendo que devia ser qualquer outra coisa. Mas então Jonas começou a entrar em pânico. Ele gritou dizendo que a silhueta tinha se mexido. Os gritos dele acordaram meus outros amigos. Todos correram para a janela e concordaram com Jonas. Eu dizia que era impossível haver alguém ali dentro. Devia ser alguma sombra, algum efeito da escuridão, qualquer coisa. Enquanto discutíamos, Jonas gritou outra vez. Dessa vez ele não disse nada. Só apontou. Olhei para a janela da casa abandonada e agora havia uma figura parada bem em frente à janela do quarto do velho. Seja lá o que fosse, tinha saído da porta e ido até a janela. Ainda estava escuro demais para ver detalhes, mas agora dava para enxergar claramente que era a silhueta de uma pessoa. Todos nós começamos a entrar em desespero. Ninguém fazia ideia do que estava olhando. Então a figura começou a se mover. Eu vi aquilo caminhar lentamente de volta para a porta do quarto, até desaparecer completamente na escuridão. Continuei olhando pela janela durante vários minutos, mas nada mais aconteceu. Até hoje eu não tenho explicação para aquilo. Na época lembro de tentar acalmar meus amigos dizendo que provavelmente era o filho do velho finalmente voltando para a casa. Foi a única desculpa racional que consegui inventar naquele momento. Passamos o resto da noite olhando pela janela de tempos em tempos, mas nunca mais vimos nada. Cerca de um ano depois, finalmente conheci o filho do velho. Ele apareceu com um container, esvaziou completamente a casa e a vendeu logo em seguida. Meu pai conversou um pouco com ele e o homem contou que tinha uma relação horrível com o pai. Disse que levou anos até conseguir voltar ali para resolver tudo. Até hoje, aquela continua sendo a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. E fico feliz por não ter sido o único a testemunhar aquilo naquela noite. Eu sei que às vezes nossa mente pode nos enganar. Por isso é reconfortante saber que outras pessoas viram exatamente a mesma coisa que eu. Meus amigos e eu ainda tentamos nos reunir uma vez por ano, mesmo morando em cidades diferentes agora.
E toda vez que nos encontramos, essa história volta à tona. Até hoje eu não faço ideia do que vimos naquela casa abandonada naquela noite. Tenho certeza de que existe uma explicação racional para aquilo. Eu só não faço ideia de qual seja.